Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para falar um pouco das nossas lições de Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede, e aqui está, para falar um pouco da sua gloriosa palavra. Louvar a Deus pela vida do comentarista do nosso segundo trimestre, que é o professor Lorival, que Deus assim continue o abençoando. Então a lição número 4, ela tem por título a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então esse é o título da lição número 4, que vai ser lecionada nos domingos, né? Quem leciona nos domingos, algumas igrejas lecionam durante a semana, mas o certo é que nós vamos falar sobre a justificação, né? No dia 24 de abril de 2022, que é a data. Mas vamos lá. O texto áureo nos diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. A verdade prática está escrito assim: na justificação, Deus trata o homem arrependido conforme ao mérito da pessoa de seu mediador, Jesus Cristo. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, como é glorioso. Deus, ele preparou algo, providenciou algo, podemos dizer, para que pudéssemos ser justificados por meio da fé em Jesus Cristo, né? Então o homem, ele de forma alguma poderia ser justificado por mérito próprio, podemos dizer assim. Não poderia, não tinha condições, essa é a realidade. Pela lei, Paulo diz em Gálatas 3, dos versículo 10 ao versículo de número 13, que pela lei nenhum homem conseguiu ser salvo. Por quê? Porque não deram conta, ou não deu conta de cumprir a lei. Então a lei tinha duas exigências rígidas a ser feita. A primeira, era total obediência à lei. Segundo, que um homem seria condenado, podemos dizer assim, seria julgado e condenado se infringisse um só mandamento da lei. Então, se ele infringisse um só mandamento da lei, ele tinha que ser condenado. Aí Deus, ele providencia algo para que o homem pudesse ser justificado, porque Deus observa que por meio da lei o homem não seria justificado. Paulo nos garante isso, igual eu falei, Gálatas 3, versículo de número 10 ao 13. Deus providencia algo para que pudéssemos ser justificados por meio da fé. Coisa maravilhosa. Então Cristo, ele é o cumpridor de toda a lei. Ele não infringiu, em nenhum ponto da lei. Às vezes alguém diz assim: mas a lei já foi abrogada, agora ninguém Cristo destruiu. Não houve nada de destruição, ele cumpriu toda a lei. Se eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir a lei, Então ele cumpriu toda a lei. Eu achei interessante esta manhã, lendo algo a respeito desse tema chamado justificação, porque a justificação não apenas nos isenta da sentença, como também nos dá o direito de sermos salvos. Porque justificação é um tema importante, aonde nos ajuda a entender um pouco sobre a doutrina da salvação. Porque, como dizer assim, justificação é também uma base para a doutrina da salvação. Então, sermos justificados, melhor dizendo, por Cristo. Então, essa faz parte da nossa salvação. A justificação faz parte do processo, melhor dizendo, a justificação faz parte do processo da salvação. Então, só para nós entender aqui melhor, lendo algo, que Cristo não infringiu a lei, e Deus providenciou um meio pelo que nós pudéssemos ser salvos. Veja que um certo homem, ele cometeu um crime e teve que ser julgado, foi levado diante de um tribunal para ser julgado. E quando ele chegou diante do tribunal para ser julgado, ele se sentiu alegre,
Porque quem ocupava aquele tribunal, o juiz que ocupava aquele tribunal era um dos seus melhores amigos. E logo ele pensou consigo assim, logo ele imaginou, né, que o juiz, né, daria um jeito na lei para que assim o favorecesse ele. Então ele disse assim, esse juiz vai dar um jeito aí para me favorecer como era amigo. Então não foi dessa forma. O juiz daquele lugar, por exemplo, no entanto, não poderia, podemos dizer, não poderia abusar da justiça. Ele não poderia abusar da justiça. E logo ele sentenciou aquele homem a pagar uma multa em uma certa quantia, podemos dizer assim. E logo aquele homem, quando aquele juiz sentenciou ele a pagar aquela multa, ele entristeceu, né, porque ele achou que ele ia arrumar um jeito na lei ali para libertar ele. E de imediato aquele juiz foi levantando do seu lugar, e aquele homem ficou assim, podemos dizer, triste. Só que, para surpresa daquele homem, aquele juiz se dirigiu ao guichê da tesouraria daquele lugar e pagou a dívida, podemos dizer, a multa que ele próprio tinha multado aquele homem. Olha que coisa interessante. Aquele juiz não infringiu a lei em ponto algum, não é? Mas deu um jeito de libertar o seu amigo. E o libertou. Que coisa maravilhosa, não é? Mesmo assim Deus fez conosco. Mesmo assim Deus fez conosco. Não. Deus não quebrou a sua lei em ponto algum para nos salvar. Não. Deus não quebrou as leis deles em ponto nenhum para nos salvar. Mas providenciou algo, né, para que a nossa dívida fosse paga. Para que a multa fosse paga, melhor dizendo. Quer dizer, providenciou o seu filho para pagar a nossa dívida. Olha que coisa maravilhosa. Cristo veio, morreu na cruz do Calvário e a dívida foi paga. Cristo bradou na cruz dizendo, está consumado. A dívida foi paga. Que coisa gloriosa, né? Isso é muito glorioso, irmãos. Então isso é motivo de nós alegrarmos. Nós não tínhamos o direito. Então o nosso professor botou aqui, é Deus quem nos justifica. Deus nos justificou por meio de Cristo Jesus. Quer dizer, providenciando, dando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós, porque nós mesmos não tínhamos condições. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. Não tinha como pagar essa dívida. E Cristo veio e pagou por nós. Então isso é privilégio. Isso é glorioso. Maravilhoso. Não é? É motivo de nós agradecermos a Deus todo dia. Porque nós não era merecedor. Porque o nosso professor botou aqui na lição, por meio da graça. Por meio da graça de Deus. Quer dizer, pelo amor infinito de Deus. Deus nos amou e providenciou o pagamento da dívida e nos isentou da culpa, nos dando o direito da salvação. Que coisa maravilhosa, não é? Que Deus fez conosco. Agora é o seguinte, o nosso comentarista disse que é por meio da fé. É por meio da fé. Por meio da fé nós chegamos até Cristo. Ele disse assim, não é uma fé artificial, não é uma fé intelectual, não é por mérito próprio, não é? O homem tem que reconhecer que ele é pecador. O homem tem que reconhecer que somente Deus é quem tem o poder de justificar. Quer dizer, ele providenciou algo, preparou, abriu a porta. Agora o homem tem que se dirigir a Deus, não é? O aceitando como o único e suficiente Salvador da sua alma. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada, Ele estabelece algo pelo qual, por meio do qual o homem possa ser salvo, que é por meio de Cristo, por meio da redenção em Cristo. E observe que ninguém é obrigado, o homem tem que ir por livre e espontânea vontade. Jesus disse, vinde a mim, Mateus 11:28, vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu disse, venha, quem tem sede, vem e beba da água da vida. Olha que coisa gloriosa.
Imagine que alguém está sentenciado, está preso e está sentenciado, está prestes a ser sentenciado à morte, ou seja lá o que for, e você diz assim, eu tenho compaixão daquela pessoa, vai lá e paga a dívida daquela pessoa, paga a sentença. E aí imagine que aquela pessoa seja arrogante, soberba, e diz assim, eu não aceito, eu não quero. Ele vai ser sentenciado, julgado e morto. Mas você, em comparação, fez a sua parte, se compadeceu. É o caso. Jesus pagou a dívida, Deus providenciou por meio de Jesus Cristo e pagou a dívida, né? Nos livrou da sentença. Agora cabe ao homem reconhecer isso e correr para os pés de Jesus, aceitando Ele como Salvador da sua alma. Amém? Então é por meio da fé. A fé é o firme fundamento. A fé é a base, é o alicerce, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Pela fé nós não vemos Jesus com os olhos carnais, mas vemos Ele pela fé. Nós vemos Ele pela fé. Nós cremos nele pela fé, aceitamos pela fé. Pela fé acreditamos que Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, que está sentado à destra do Pai, que intercede por nós. Pela fé nós cremos que o Espírito Santo faz morada em nós, que somos